Hoje é dia 20 de novembro de 2025, dia da consciência negra. Hoje é feriado, mais uma vez eu estou num parque aqui de Sorocaba. Esse parque que está atrás de mim é o Parque Romeu Pires Osório. Parque, praça, sei lá. Para mim é parque. Embora o lago aqui esteja bem poluído, bem assoreado, mas é um lago. Lá ali no meio tem uma ilha cheia de aves, principalmente garças. Deve ter iguás também, mas aqui dá para ver principalmente garças. Deve ser um berçário de garças. Aqui atrás nós temos a Praça Dom Quixote. É uma praça relativamente recente aqui do bairro. E aqui nós temos a Escola Técnica Estadual Fernando Prestes, que é a escola onde eu passei pelo menos 6 anos da minha vida. Eu estudei 2 cursos aqui. O primeiro de projetos de mecânica entre 1991 e 1993 e o de contabilidade entre 1995 e 1997. Infelizmente eu não gravei nenhum vídeo meu na época que eu estudava aqui, porque a internet estava no começo, ainda o YouTube também estava no começo. Mas eu deixaria aqui uma foto para você dar uma olhada, uma das fotos que eu tirei enquanto eu estudava aqui. No caso, essa foto que você está vendo é de 1997. Eu estou bem no centro da foto. Se você pausar o vídeo e prestar atenção, procurar bem, eu sou aquele que está de óculos bem no centro da foto. E o fato de eu estar na parte de baixo da escola onde eu estudei o ensino médio me lembra daquele vídeo que eu gravei em frente ao Unesp. Eu estava caminhando entre a Unesp e o Parque Natural Chico Mendes, onde eu gravei um vídeo a respeito do evangelismo em universidades, defendendo o evangelismo em universidades. E hoje mesmo eu li algo que me deixou de uma certa forma revoltado, mas é um sinal de que cada vez mais nós estamos vendo 2 grupos se formarem. O grupo daqueles que estão a favor do Evangelho de Jesus Cristo e daqueles que estão contra. Ainda que muitos se declarem cristãos, mas esses que são contra a pregação do Evangelho em escolas, faculdades, universidades, aqui eu acredito que exista algum grupo muito grande de evangélicos. Eu não sei se eles se reúnem aqui, se esse grupo de evangélicos se reúne aqui para estudar a Bíblia, para orar, para cantar, mas seria bom se tivesse. Então, se você for aqui do Fernando Prestes, deixa aqui nos comentários se existe algum grupo aqui ou não, ou se você já estudou aqui e conhece algum grupo de estudos bíblicos, um grupo de evangelismo, de oração, de louvor, seja lá o que for. Deixa aqui nos comentários. Se você não quiser se identificar também, ou se você tiver com medo de se manifestar, com medo de perseguição, eu entendo, porque nós estamos vivendo numa época em que falar de Jesus em ambientes proibidos, digamos assim, pela militância progressista, é pedir para ser perseguido, é pedir para ser cancelado, é pedir para sofrer todo tipo de afronta, de calúnia, difamação, injúria, tudo quanto é tipo de acusações, por causa de umas poucas pessoas do meio cristão que dão mau testemunho e acabam manchando o Evangelho de Jesus Cristo. Então o assunto principal desse vídeo é a respeito de algo que aconteceu semanas atrás. Deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu estou pensando. Ah, deu. Consegui. Semanas atrás aconteceu o seguinte. Teve lá um congresso de jovens numa determinada igreja. Eu não quero revelar aqui o nome da igreja, nem o nome do pregador, por questão de ética, porque eu não estou aqui para apontar o dedo contra ninguém, mas sim para alertar a respeito da verdade das Escrituras, aquilo que a Bíblia diz a respeito de como deve ser o nosso posicionamento diante de tudo que tem acontecido de ruim no Brasil e no mundo. Então aconteceu o seguinte: em uma determinada igreja, pouco antes do sermão de um determinado pregador, um influenciador chamado Antônio Flávio Solano, aqui está a foto dele, o Instagram dele no caso. Se você quiser segui-lo no Instagram, vale a pena, porque
porque ele é um missionário, um evangelista, ele dá um testemunho vibrante, ele é poderosamente usado por Deus, embora muitos o estejam atacando, difamando, falando coisas horríveis sobre ele, mas ele é alguém que realmente vive, prega e vive o Evangelho de Jesus Cristo. Então ele foi tomado por profecia nesse dia, a respeito da situação que aquela igreja estava vivendo, profanando o altar. Aquela igreja estava, de uma certa forma, em várias ocasiões, profanando o altar com política e shows. Ele falou mais ou menos assim, aquela igreja estava profanando aquele altar com política e shows, ou seja, promovendo políticos e fazendo apresentações musicais e outras manifestações antropocêntricas, voltadas para o ser humano, voltadas para o ego humano, porque infelizmente muitas pessoas, muitos pregadores, muitos influenciadores, eles estão mais preocupados com o próprio ego, em pregar para si mesmos, em promover a si próprios, do que promover o reino de Deus. Então, o Antônio Solano, ele foi arrancado dali, ele foi praticamente expulso dali, arrancado dali até com violência, por ele ter sido usado por Deus para profetizar a verdade. Então eu quero falar aqui a respeito da profecia, da necessidade da mensagem profética nos dias de hoje, em dias tão conturbados, em dias tão turbulentos, onde as pessoas estão mais preocupadas consigo mesmas, com seu próprio bem-estar, do que em promover o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é exatamente isso, você negar a si mesmo, tomar a cruz de Jesus Cristo e seguir Jesus Cristo. Então, o Evangelho de Cristo, ele não tem nada a ver com o Evangelho antropocêntrico que está sendo pregado hoje em dia em muitos lugares. Mas é a mensagem da cruz, a mensagem que confronta, a mensagem que nos mostra o nosso pecado, o quanto afastado nós estamos de Deus e o quanto nós devemos aproximar de Jesus Cristo. Então eu quero começar aqui lendo a respeito do profeta Micaías. Se você for lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versículo 1, está escrito assim: tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Josafá era o rei do sul, do reino de Judá, porque o reino de Israel tinha sido dividido no tempo de Roboão, entre o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, que é Judá. O reino de Israel, quase todos os reis de Israel eram reis iníquos, eram reis idólatras, eram reis que promoviam a idolatria, a promiscuidade, em tudo quanto é tipo de coisas horrorosas que Deus abominava. E o reino do sul, que era o reino de Judá, ora tinha reis bons, ora tinha reis ruins. Então havia esse vai e vem de reis bons e reis ruins. E Josafá, no caso, era um rei bom. Só que Josafá cometeu um erro gravíssimo, que foi o de entregar o seu filho Jeorão. Jeorão era o herdeiro do trono, e Josafá cometeu um erro gravíssimo de entregar Jeorão a Atalia, que era filha de Acabe. E Atalia seria, anos mais tarde, uma rainha tão má, tão perversa, que ela seria mencionada em 2 Reis 8, 26 e 2 Crônicas 22, 3, como filha de Onri. De todo desprezível que foi o reinado de Acabe, que Atalia nem é mencionada como filha de Acabe, é mencionada como filha de Onri. E Onri, se você estudar bem a Bíblia, Onri era avô de Atalia. Então, eu falei um pouco a respeito de tudo isso naquele vídeo sobre o sangue de Zacarias. Eu mencionei tanto o profeta Micaías, quando o profeta Micaías apareceu diante de Josafá e Acabe, quanto o que aconteceria com Atalia depois, Joás e tudo mais. Até chegar a Zacarias, que tinha sido morto a mando de Joás, enfim. Mas aqui no caso eu quero falar sobre Micaías. Por que Micaías apareceu? Qual foi a circunstância de Micaías?
Então agora vamos lá para 1 Reis 22, de 1 a 40. Eu peço paciência, porque é um texto meio longo. Então 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém no 3º ano desceu Josafá, rei do Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Lembrando que Jeorão, filho de Josafá, tinha se casado com Atalia, filha de Acabe. Disse o rei de Israel aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomar das mãos do rei da Síria? Então perguntou Josafá: Irás tu comigo a peleja, Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: Irei a peleja contra Ramote Gileade, deixarei de ir. Eles disseram: Sobe, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Ou seja, Josafá ainda tinha um pouco de Deus na vida dele, só que ele, para afirmar seu reino, cometeu o gravíssimo erro de entregar Jeorão para Atalia, que era tão ímpia quanto o pai dele. A Atalia era tão ímpia quanto o pai dela. Eu acredito que a impiedade de Atalia tinha mais a ver com Jezabel, que era a mãe de Atalia, do que com o próprio Acabe. Mas enfim. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, porque as portas das cidades eram locais onde havia julgamentos. Era comum haver que os julgamentos fossem nas portas das cidades, porque as cidades eram fortificadas, eram cercadas de muros, e na porta das cidades havia os julgamentos. As sentenças judiciais eram dadas ali nas portas das cidades. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com este escornearás os sírios até de todos consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Ou seja, todos eles profetizaram coisas boas para Acabe, dizendo que Acabe e Josafá seriam vitoriosos diante de Ramote Gileade. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom. Ou seja, o mensageiro estava aconselhando, entre aspas, na verdade estava pressionando, né? Tá todo mundo falando coisa boa sobre o rei, sobre Acabe, sobre Josafá. Não queira falar nada que seja contra a vontade do rei, senão você pode se dar mal. Ou seja, estava indiretamente ameaçando Micaías, caso ele falasse alguma coisa que fosse contra os interesses do rei. Respondeu Micaías: Tão certo quanto vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, esse lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: Sobe e triunfarás, porque o Senhor o entregará nas mãos do rei. Então Micaías nesse momento sentiu um certo medo. Ele acabou falando o que estava na carne, por temer que acontecesse alguma coisa ruim com ele. Ou então ele falou de uma forma irônica, né? Uns interpretam que ele falou de forma irônica, outros interpretam que ele teve medo nessa hora e falou aquilo que estava na carne. Não falou aquilo que o Espírito Santo tinha mandado falar. Só que aí aconteceu o seguinte: o rei lhe disse, no caso o rei Acabe: Quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele, agora cheio do Espírito Santo: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor:
Quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com que? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Disse o Senhor: Tu os enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas. E o Senhor falou que é mal contra ti. Muitos interpretam aqui que os espíritos malignos foram autorizados por Deus para agirem de acordo com a vontade de Deus. Da mesma forma como Satanás apareceu diante de Deus, difamando Jó, desafiando Deus com relação a Jó, Deus permitiu 2 vezes que Satanás aprontasse contra Jó. Primeiro, tirando todos os seus bens, destruindo a sua família, matando os seus 10 filhos de uma só vez. Aí depois tocando na sua carne, deixando com uma chaga maligna dos pés à cabeça. Mas mesmo assim Jó não blasfemou contra Deus. Agora voltando para cá. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes, profetizando a respeito do destino de Zedequias, quando Ramote Gileade derrotasse Acabe, o exército de Acabe. Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e água até que eu volte em paz. Disse Micaías: Se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. E disse mais: Ouvi isso vós, todos os povos. Eu leria até o versículo 40, mas para o vídeo não ficar longo demais, eu quero apenas resumir o que diz esse trecho a respeito da morte de Acabe. Então Acabe e Josafá subiram a terremoto de Gileade. Acabe quis se safar, ele quis se salvar, ele sabia que poderia ser derrotado, poderia ser morto. Então pediu para Josafá se disfarçar com as vestes reais, usar as vestes dele, de Acabe, para que Josafá fosse morto no lugar de Acabe. Então Acabe estava planejando a morte de Josafá, porque com certeza Acabe queria expandir o seu reino até o sul. Queria tomar, a intenção de Acabe provavelmente era tomar o reino do sul, matar Josafá e tomar o reino do sul para si, para que Israel voltasse a ser o único reino, só que o reino idólatra. Mas não era de vontade de Deus que o rei de Judá fosse idólatra, tal como o reino do norte. Embora Atalia, mais tarde, mostrasse uma rainha idólatra, uma rainha perversa, a ponto de ela mandar matar quase todos os seus filhos, somente Joás ser escondido por Josebate no templo e ser alimentado durante 7 anos, ser sustentado durante 7 anos no templo, para logo só depois Josafá ser apresentado como o rei e Atalia ser morta. Mas enfim, voltando aqui, Acabe, ele se disfarça de soldado, e aí o exército inimigo ele foi atrás de Josafá, pensando que fosse Acabe. Josafá ficou com medo, gritou, clamou a Deus. Aí os soldados acabaram poupando a vida de Josafá, só que um deles atirou, pegou arco e flecha e atirou a esmo, assim, acho que só para testar a pontaria, não sei. Do nada ele atirou um arco e flecha, a flecha caiu justamente em Acabe, atravessou a armadura de Acabe e feriu mortalmente Acabe. E Acabe ainda, ele pediu para tirarem para que o tirarem do campo de batalha, por ele estar ferido. Ele acabou lutando ainda por mais um tempo e o sangue escorrendo, o sangue jorrou por todo o carro de Acabe até ele morrer. Aí Acabe foi sepultado e os cães lamberam o carro, o sangue do carro de Acabe, cumprindo a profecia de Elias. Acho que é de Elias, isso. A profecia de Elias foi cumprida justamente naquela hora, quando os cães lamberam o sangue de Acabe no carro dele. E aí no caso, agora eu quero dar uma olhada aqui nos outros textos bíblicos. Primeiramente eu quero ir para Jeremias 23, de 21 a 32. É muito importante, antes de entrar nessa parte das profecias, é importante sabermos como identificar
profecia verdadeira de profecia falsa. Como saber qual profeta é verdadeiro e qual profeta é falso? Então, lá em Jeremias, capítulo 23, de 21 a 32, encontramos o seguinte. Deixa eu ver, é aqui. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Tem sido este o meu caminho desde a tua mocidade. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, não, tá certo. Eu estava lendo o 22, é o 23 aqui. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com trigo, diz o Senhor, não a minha palavra fogo, diz o Senhor, e o martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram esse povo, diz o Senhor. Ou seja, profetas que profetizam de acordo com a carne, pensando apenas em si mesmos, ou em agradar as pessoas que estão ouvindo, em agradar as lideranças que os trouxeram, enfim, aqueles que dizem estar sendo profetas, aqueles que se consideram profetas, alegam estar recebendo de Deus uma profecia, só que essa profecia é apenas para massagear o ego dos outros. Eles não estão falando da parte de Deus, estão falando apenas da sua própria carne, ou então sendo usados pelo inimigo. Porque a verdadeira palavra, a verdadeira profecia é aquela que confronta, aquela que destrói o ego humano e exalta o nome de Deus, exalta Jesus Cristo. E eu quero comprovar isso lendo outros textos bíblicos. Primeiramente, Provérbios capítulo 29, versículo 18, que diz assim: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Amós 3, versículo 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E Jesus Cristo mesmo, em Mateus 24, capítulo 24, versículo 24, diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então todos esses textos que estou falando é para defender aqueles que profetizam a verdade, não profetizam de si mesmos, não profetizam para confrontar a igreja, para orientar, para advertir a igreja e não para massagear o ego de ninguém. E o próprio Jesus, se você for prestar atenção, voltando agora para o que profetizou o Antônio Flávio Solano, o missionário evangelista Antônio Flávio Solano, o que ele profetizou naquele local, dias atrás, tem a ver com o que está escrito aqui, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículos 45 e 46. E entrando no templo, Jesus começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Isso também está em Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13, e Marcos capítulo 11, versículos 15 a 17. Então, e sobre profecia ainda encontramos na Bíblia, aqui na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério,
seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. E aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 11, sobre os dons espirituais, diz o seguinte: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, partindo particularmente a cada um como quer. Agora, indo ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, eu lerei alguns trechos desse capítulo referente ao dom de profecia. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Estou lendo primeiramente os versículos 1 a 5. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Agora pulando para o versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E finalmente os versículos 29 a 33. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se primeiro. Era o que deveria ter acontecido naquela igreja, quando o Antônio Solano falou. Todos deveriam estar calados, prestando atenção no profeta, no que era dito profeta. Mas como Antônio Solano profetizou aquilo que as pessoas não queriam ouvir, ele foi expulso dali, ele foi arrastado para fora daquela igreja. E porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, a partir do momento que uma mensagem profética traz confusão, em vez de trazer esclarecimento, edificação, exortação, confronto, mas a mensagem confunde as pessoas, é uma mensagem que não vem de Deus. Mas o que ele falou era exatamente um alerta para a igreja, não só para aquela igreja especificamente, mas para toda a igreja, toda a comunidade cristã evangélica brasileira, que está extremamente dividida. Inclusive existem pessoas que se dizem cristãs, que estão pregando mentiras, estão pregando abominações, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, dizendo que jovens que estão evangelizando nas universidades, jovens que estão pregando evangelho em universidades ou em escolas, como aquela que está bem aqui na minha frente, eles estão fazendo teatro religioso, né? Esse pregador que se diz pastor, porque pastor de verdade não fala o que ele falou, ele se preocupa mais em defender ideologias malignas, contrárias à palavra de Deus, contrárias aos princípios cristãos, do que em defender o genuíno evangelho. Porque esse suposto pastor, ele trata grupos evangelísticos como a Viva Universitário, MPC, Mocidade para Cristo, até mesmo a PEC, Aliança Bíblica Universitária, muitos outros movimentos de evangelismo e missões nas escolas, nas faculdades, nas universidades. Esse suposto pastor diz que esses movimentos são teatro religioso, desdenhando, praticamente difamando esses movimentos que estão ocorrendo
dentro das universidades para alcançar almas para Jesus, para salvar pessoas do inferno. E eu quero encerrar aqui com mais 2 textos bíblicos. Eu não sei se você está conseguindo ouvir minha voz, porque está ventando muito aqui, então eu estou falando mais alto que eu posso, para que você possa ouvir minha voz. Mas caso o vento esteja atrapalhando o que eu estou dizendo, ouça esse vídeo com fone de ouvido, para que você ouça melhor aquilo que eu estou dizendo. Eu quero encerrar aqui lendo primeiramente a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 e 22. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. E finalmente Hebreus capítulo 5, versículo 14, eu lerei a versão revista atualizada. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, mais uma vez eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo, mande para pessoas, especialmente para aqueles que estão sofrendo perseguição, sofrendo afronta, como o irmão Antônio Flávio Solano, que estão sendo difamados, perseguidos, estão sofrendo afrontas do inimigo, estão sofrendo perseguição, estão sofrendo calúnia, difamação, por permanecerem fiéis a Jesus Cristo. E mais uma vez eu quero pedir para você que tem algum grupo de evangelismo na sua faculdade, na sua universidade, ou mesmo em escolas como esta, onde eu passei 6 anos da minha vida, permaneça fiel a Jesus Cristo, porque você só tem a ganhar. Não tenha medo de perseguições, não tenha medo de cancelamentos, porque se você permanecer fiel a Jesus Cristo, você será recompensado com a vida eterna. E eu quero encerrar este vídeo mais uma vez mostrando a escola onde eu estudei. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, seus favoritos, inscreva-se no meu canal, Deus abençoe e até depois se quiser.